Bom, o mundo já vem há alguns anos buscando fazer uma transição energética de uma energia poluente, dependente de combustíveis fósseis, para energia limpa. O problema é que esse movimento vai contra, vamos dizer assim, uma busca natural da sociedade por vantagem econômica, né? Ninguém quer pagar mais caro por energia, apesar disso ser importante para o mundo, né? Então, tudo aquilo que é forçado de cima para baixo vai naturalmente passar por momentos de turbulência, de resistência, de erros de cálculo, como o que a gente vive agora. Ainda mais quando nós consideramos que o mundo é movido à base de energia e, apesar de caminhar para uma grande transformação da matriz energética, isso vem sendo feito de forma artificial, né? Não está sendo feita buscando o caminho mais vantajoso economicamente e que é o grande norteador do mercado, mas sim por considerar que a gente tem um problema ambiental muito sério e precisa ser resolvido. Só que a questão é que toda a cadeia produtiva precisa não apenas de energia, mas de energia barata, abundante, estável, né? E se tiver uma crise energética, o mundo para, né? Energia é tudo. A gente gasta 5% do PIB em energia, só que isso gera os outros 95%, né? Então, quanto mais barato, mais abundante for a energia, maior o potencial de geração de riqueza. Então, justamente nesses momentos de crise energética, petróleo em alta, gás natural em alta, que a gente vai perceber a importância disso para o mundo, né? Principalmente para as populações mais carentes. Para pensar o seguinte: a humanidade começou lá com o uso de madeira, de carvão, e a vida até a descoberta do petróleo era inteiramente dedicada ao trabalho ali do dia a dia, né? O mundo era movido por madeira e músculo, né? E braço e cavalo. Não tinha os excessos que a gente tem hoje, não tinha as grandes sobras que nós temos hoje. Foi só ao longo do tempo, a partir ali da Revolução Industrial, que nós fomos elevando o padrão de vida da humanidade, conforme nós aprendemos a gerar mais energia, a sermos mais produtivos, né? Então começou com madeira, depois carvão, gasolina e agora energia nuclear, né? Só que aos poucos a gente precisa encontrar energias menos poluentes que nesse momento não são as mais eficientes, elas são muito mais caras, né? Então a gente precisa dar um passo atrás no uso de combustíveis fósseis por questões ambientais, né? Na busca por um mundo menos poluído, né? Não necessariamente porque isso é o melhor agora. Só que essas políticas ESG, que buscam investimentos ali em energia mais limpa, né, com governança, é um movimento imposto, né, um movimento forçado. E ele impõe que se diminua o investimento em petróleo, em gás natural, em carvão. Só que petróleo representa 31% da nossa matriz energética, o gás natural próximo de 25% e o carvão 27%. Quer dizer, a energia mais poluente está ali como a energia mais barata, né? O carvão, o gás natural e petróleo. E como que você vai manter o crescimento dos países mais pobres, né? Tirando ali bilhões de pessoas da pobreza, sem fazer isso com o petróleo, com o gás natural, com o carvão? Então é fácil para a Europa exigir energia limpa, floresta e tudo mais, e não permitir que a África, que os países em desenvolvimento tenham a mesma oportunidade de acessar energia barata, só que poluente, que foi justamente o que permitiu a Europa fazer a Revolução Industrial, né? Então hoje mesmo eu estava vendo que a Inglaterra vai precisar fazer racionamento de energia, ativar novas minas de carvão para conseguir aquecer as casas durante o inverno europeu. E o pior, né, quando eles precisam redirecionar a energia que era da indústria para a população civil, e para um motivo que é simplesmente aquecimento das casas, você tira uma parte da sua produção industrial e o próximo passo é faltar emprego, né? Se não tem emprego, não tem consumo.
E isso vai virando uma bola de neve que vai acontecer em toda a Europa, né? Você não tem como substituir o gás natural russo, o carvão russo de uma hora para outra. E na minha visão, isso é uma política catastrófica, né? Amadora adotada pelos europeus. Como que você coloca todo o seu potencial energético, toda a sua dependência energética na Rússia, né? Sem considerar os riscos disso, as consequências de você não ser independente energeticamente, que é a base da vida de qualquer país, né? Só para vocês terem ideia, né, o efeito contrário, quando você tem essa autonomia, os Estados Unidos, por exemplo, se tornaram grandes produtores de petróleo com a extração do chamado petróleo do gás de xisto, né? Então, de uma hora para outra, eles tiveram acesso ali a milhões de barris de petróleo, de gás natural, com um custo de extração muito bom, e isso permitiu que eles crescessem com energia barata, inflação baixa e alto crescimento, né? Eles tinham muito petróleo, muito gás natural, e esse é o tipo de coisa que só chama a atenção da população em geral quando incomoda, né? Quando os preços estão muito caros. Só que se você consegue manter esse padrão de crescimento em alta, inflação em baixa, e um certo equilíbrio ali, você consegue manter juros baixos, né? Os bancos centrais mantêm ali os juros de uma forma que gera uma reação positiva, né? Você vai ter o incentivo a mais empréstimos, a empreender, para financiar casa, vai facilitar para que os governos se endividem um pouco mais, aumentem os gastos sociais, aumentem o investimento em infraestrutura, porque o custo da dívida vai ser muito baixo, né? Então, essa combinação de fatores começa pela energia barata. Isso foi muito positivo para todos os países nos últimos tempos, né? Só que essa energia barata, por exemplo, na China, veio a um custo da poluição por conta do uso do carvão, né? Então, mesmo com todo o investimento que eles fizeram em hidrelétricas, eles ainda são responsáveis, eu acho que por 50%, 53% do carvão consumido mundialmente. Então, para você alimentar a indústria de infraestrutura, de produção de aço, que foi necessária para construção civil, eles não têm outro caminho a não ser gás natural e carvão principalmente. E agora que a gente vive esse momento de sanções contra grandes países que são os maiores produtores de energia de modo geral, né? Petróleo, gás natural, naturalmente, mesmo os países que mais incentivavam a energia limpa vão ser obrigados a reativar as minas de carvão. Isso já está acontecendo na Alemanha, já aconteceu na Inglaterra. A gente já viu um aumento de 9% na geração de energia movida a carvão, muito porque a gente viu o petróleo em patamares tão altos que simplesmente não tinha alternativa, né? Isso passa a incomodar de tal forma as populações mais pobres que os governos têm que fazer o que tiver à disposição, né? A gente viu aqui no Brasil uma grande parcela da população tendo que recorrer a forno a lenha porque não tinha como comprar gás de cozinha, né? Então, são populações em situações muito precárias, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e alguma coisa realmente precisa ser feita, né? O plano era que, com o passar do tempo, até 2040, acabasse o consumo de carvão. Isso provavelmente não vai ser possível, né? Porque o carvão tem um custo muito baixo, né? E apesar do preço ambiental alto. E você vê, por exemplo, que a China, que é muito pragmática em tudo que ela faz, usa muito carvão, mas está se esforçando para reduzir, né? Porque eles também precisam reduzir a poluição. Ali para eles já é um problema muito grande, não é um problema do planeta, ali é um problema de poluição nas cidades mesmo, que ficam cobertas de fumaça, que tem problema respiratório, né? Então já é um caso mais extremo de tudo isso. E aí eu lanço a seguinte pergunta, né? Pergunta para um americano médio se ele quer pagar mais caro no preço da roupa, no preço dos eletrônicos, no preço da conta de luz, e deixar de produzir na China, né? A China, para suprir essa demanda mundial,
consome 54% de todo o carvão produzido no mundo, né? Então tudo isso está interligado. Se a gente soma China, Estados Unidos e Índia, dá 70% do carvão mundial sendo consumido por 3 países, né? Isso é muita coisa. O atual consumo mundial já é suficiente para elevar em até 1,5 graus na temperatura do planeta. Então esse é um número crescente, a gente não consegue reduzir e já traz muitas consequências, já vem trazendo consequências graves para a agricultura, para o comércio. Europa agora, com seus rios nos menores níveis, vai conseguir escoar só 30% do comércio. Rússia pode ver derretidas uma parte das áreas geladas ali e se beneficiar com isso por conta do aquecimento global. Vai ter mais área para cultivo. Só que a grande questão é que isso está fugindo do controle, né? O petróleo dobrou de preço desde 2020, gás natural saiu de 2 dólares para 9 dólares, carvão na Europa subiu 4 vezes. Então, se você corta os investimentos de forma muito drástica, como aconteceu, e aí você soma isso, um problema geopolítico, como o que está acontecendo agora com a Rússia, passa a ser um problema ainda maior. E o problema chama fome, né? Isso é o preço da energia em alta, né? Isso é a base de tudo, e isso traz problema, inclusive, político, né? A grande evolução que a humanidade teve foi justamente graças à energia cada vez mais eficiente, mais barata, né? O tempo que as pessoas gastavam para cortar madeira, para alimentar uma caldeira numa indústria, né? Ali com carvão, para se locomover a cavalo, fazer transporte com carroça, com caravela, tudo isso foi substituído por carro, por caminhão, por navio, por avião, por trem. Só que isso consome muita energia, né? E a energia está diretamente ligada ao índice de desenvolvimento humano, né? Olha no Google Maps que os países mais iluminados, quando a gente olha lá do espaço, são justamente os países mais ricos, né? E, portanto, são os que consomem mais energia. Então, a grande questão agora é que os países desenvolvidos se desenvolveram justamente porque eles tiveram acesso a essa energia barata, né? E não tem como a gente privar a África, a Índia, regiões extremamente populosas e que também vão precisar dessa mesma energia barata. Então, os europeus vão precisar encontrar uma alternativa, né, para conseguir suprir essa demanda, né? E por isso que a gente vem estudando tanto essas empresas que podem suprir esse momento de transição energética. Empresas produtoras de carvão, de gás natural liquefeito, né? E a gente viu o problema que é o aumento do preço do combustível, mesmo num país rico, né? Isso tem um peso muito grande, né? A gasolina, o diesel em alta, não depende apenas do preço do petróleo, depende também do refino, depende também da demanda aquecida ou não, dos países produtores estarem na sua máxima capacidade ou não. E os Estados Unidos, mesmo liberando ali as suas reservas de petróleo, acabam gerando 2 problemas. Primeiro, uma hora a reserva acaba, né? Você não consegue mais segurar os preços simplesmente liberando as suas reservas estratégicas. E o segundo ponto, você vai precisar recomprar essa reserva, então o preço vai voltar a subir lá para frente. Então o petróleo tem uma combinação bastante clara ali de políticas ESG que minaram parte dos investimentos em produção do petróleo, né? A oferta vem caindo ao longo do tempo, a produção dessas grandes petroleiras está em queda, nós temos países importantes sofrendo sanção, né? Irã, Rússia, Venezuela, então diminui ainda mais a oferta de petróleo, só que a demanda por combustíveis é crescente, né? Mesmo com a política ESG, nós não conseguimos diminuir a demanda. A humanidade está crescendo, a humanidade está consumindo cada vez mais, está enriquecendo. Então é bem possível, é muito provável que a gente veja o petróleo atingindo patamares ainda mais altos do que nós vimos recentemente, né? Então ter petroleiras em carteira é muito estratégico nesse momento, né? É completamente anti-ESG, só que é a realidade do mundo, né? Como o mercado é global, a definição dos preços também é global. Então, mesmo que a Rússia não exporte tanto para o Brasil, não exporte tanto para os Estados Unidos,
Se ela sofre um abalo, né, ou eventualmente outro país, o preço do petróleo global vai subir, né? E isso vai afetar os preços globalmente, né? Vai afetar o brasileiro, vai afetar o americano, vai afetar o africano, o asiático. E a grande alternativa para isso, em termos de eficiência, né, em termos de preço, é o gás natural. A gente viu agora com a invasão da Ucrânia, né, e as sanções contra a Rússia afetando, né, completamente a oferta de gás natural da Europa, uma situação bastante clara, né? A Rússia é um grande produtor de petróleo, é um grande produtor de gás natural, de carvão, e graças às políticas europeias da última década, ela passou também a ser o grande fornecedor de energia para a Europa, né? A Europa é um continente importador de energia. E o gás natural é usado para aquecimento, para cozinha, para geração elétrica, para combustível, fertilizante, manufatura, indústria, para tudo, né? Ela é muito eficiente. Só que também é um combustível fóssil, né? E embora o planeta tenha grandes quantidades aí de reservas, elas estão muito distantes das regiões consumidoras. Então, cada vez mais o gás natural vai ser convertido em gás natural liquefeito, né, para facilitar o transporte. E nós também já temos várias empresas aí no nosso radar, esperando o momento certo para fazer uma entrada, porque elas muito provavelmente vão suprir um problema estrutural, principalmente da Europa, né? E apesar dos esforços mundiais para reduzir a dependência desses combustíveis fósseis, o gás natural atingiu a máxima histórica. Então aí eu te pergunto, pô, será que é o momento de ficar fazendo política verde, né? Vai passar fome, vai ver a inflação subir ainda mais? E aí entra uma questão geopolítica, né? Nós temos os Estados Unidos como um grande produtor de gás natural, o maior deles, com 23% da produção mundial. Só que ele é seguido por Rússia, com 17%, eu acho. E o terceiro maior produtor é o Irã, só cara bonzinho, né? Quer dizer, nós temos o segundo e o terceiro lugares como os maiores produtores de gás natural e também grandes produtores de petróleo sob sanções mundiais, né? E agora? E agora? O que vai fazer? Vale a pena manter sanção contra a Rússia e correr o risco de quebrar a Europa? Vale a pena manter sanção contra o Irã e perder um exportador importante num momento estratégico? Né? Então a gente percebe como que essa trama geopolítica é difícil de solucionar, né? Se você defende a Ucrânia, que nem é tão ligada à Europa assim, mas você fica mal com a Rússia, que tem um poder estratégico ali, ela não precisa de arma para ganhar uma guerra contra a Europa, ela tem simplesmente o poder de fechar a torneira ali do gás natural, do carvão, do petróleo, e a gente vai ter uma inflação gigantesca, sem solução, não é solucionável ali pelos bancos centrais, porque não são recursos que você pode simplesmente aumentar a produção em outro lugar e suprir essa falta. Se fosse assim, a gente já teria feito isso, a Europa já teria feito isso, Estados Unidos, né? E isso foi corretamente alertado pelo Trump, né? Mais uma vez mencionando ele, que a Alemanha estava seguindo um caminho perigoso, seguindo essa política de energia limpa, fechando usinas nucleares, aumentando a dependência do carvão e do gás natural russos, né? E alguns anos depois, está aí a realidade batendo a porta e vendo que, olha, o mundo não vive de politicamente correto, o mundo vive de realidade, né? De preço. E isso afeta fertilizantes, né? A falta de energia afeta muito vários setores da indústria e o gás natural tem um papel fundamental na produção de fertilizantes, né? Desgraça pouca, né? O maior exportador de fertilizantes do mundo é a Rússia, né? Então ela exporta principalmente para o Brasil, para a China, para a Índia e para os Estados Unidos, né? Então, sem os fertilizantes russos, não tem o milagre da agricultura, não tem preço baixo para grãos. A gente viu o impacto que isso teve no trigo, né? Não só pela falta de fertilizantes no mercado, mas também por ter fechado os portos ucranianos durante a guerra, né? A Ucrânia, que é uma grande produtora de trigo, de milho, de óleo de girassol. Então, mais uma vez, olha como a nossa vida hoje em dia depende de uma série de conexões ali, perfeitas entre os países, né? Entre diferentes itens que a gente nem imagina que são tão importantes
E por isso que o mundo observa com tanta preocupação esse movimento de retrocesso da globalização, de retrocesso do comércio mundial, da confiança, né, no fim das contas, entre os países. Então, de certa forma, isso tudo era garantido pelo domínio americano, né, essa estabilidade que foi imposta pelos americanos. O Brasil, por exemplo, tem capacidade de produzir fertilizantes, mas para isso ele vai precisar fazer um grande investimento, vai produzir a um custo muito mais alto do que simplesmente importar da Rússia e, por consequência, aumenta o preço da comida, aumenta o custo da produção, né? Então, para pensar como que essa cadeia interligando as coisas é delicada, né? Se o petróleo fica mais caro, ele aumenta o preço do fertilizante. Se o fertilizante encarece, aumenta o custo da produção de soja, de milho, por exemplo, né? E isso vai encarecer a ração usada nos confinamentos de boi, de porcos, de frango, e lá na ponta do consumidor vai encarecer a comida. Então, para a classe média, ela ainda consegue apertar um pouco os cintos, vai ficar incomodada, mas não vai passar fome, né? Só que para as classes mais pobres isso é catastrófico, né? E por classes mais pobres, mais uma vez, eu incluo países ricos como Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus. Estados Unidos acho que está chegando em 30 e poucos por cento da população vivendo de food stamps, né, de apoio alimentar. E esse efeito da inflação é muito danoso, ele é muito preocupante, né? Eu vi uma entrevista de uma senhorinha argentina chorando, dizendo que ela nasceu na fome, nunca imaginou que no fim da vida dela ela voltaria a passar fome. E era uma professora aposentada, né? Alguém da classe média, do nosso lado, na Argentina, né? Esse é o problema desse desequilíbrio energético. Esse é o problema das políticas ESG impostas dessa forma, né? A energia mais eficiente é a energia nuclear, né? Só que depois do acidente de Fukushima, os países começaram um processo de desligamento das energias. E o problema é que é uma energia limpa, eficiente, está cada vez mais segura, ela é talvez a única solução de produção maciça de energia capaz de suprir essa nossa dependência de combustíveis fósseis. E fica mais evidente a importância de nós termos essa energia gerada de forma autônoma pelos países, né? Os países vão cada vez mais dar atenção para isso e a gente deve ver novas políticas nesse sentido. E quando a gente já olha as projeções lá para 2040, né, para vocês terem uma ideia, o petróleo, por exemplo, vai ter ali cerca de 30% da matriz energética ainda, né? Gás natural vai aumentar, vai estar próximo do petróleo. Ele vai ser tão importante quanto o petróleo é hoje. E nós já temos muitas empresas se movimentando para suprir essa demanda. Como eu falei, são empresas que nós já estamos estudando, já temos no nosso radar, vão entrar na nossa carteira americana. Consumo de carvão, por exemplo, que é um dos grandes vilões, vai se manter praticamente estável, porque ele diminui nos países desenvolvidos, só que ele aumenta nos emergentes, principalmente na África, na Ásia, né? E os grandes aumentos, proporcionalmente, vão ser em energias renováveis, né? Eólica, solar e bioenergia, que aqui vai praticamente dobrar o uso. Então o Brasil tem um grande potencial com energia vindo de cana-de-açúcar, né? Álcool de cana-de-açúcar, talvez álcool à base de milho, né, nos Estados Unidos, só que isso interfere bastante no preço dos alimentos. Então tem muitas alternativas. O Brasil também pode ser um país-chave nessa questão energética. Agora, o que pouca gente sabe é que para você executar essa nova matriz energética entra um ponto muito estratégico que lamentavelmente o Brasil não tem nenhum plano, né? Que você precisa ter acesso a metais que são muito raros, né? Esses metais vão ser cada vez mais importantes para a geopolítica dos países, né? Você precisa desses metais para atingir determinadas ligas metálicas que são responsáveis por construir os materiais necessários, produzir, né, tudo isso, essa tecnologia nova que está vindo para suprir essa nova matriz energética. Eu estou falando de metais como lítio, como cobalto, um tipo que chama terras raras, chama isso mesmo,
né, que são muitos minerais que nós nem escutamos falar, mas já são fruto de planejamentos muito estratégicos nos principais países do mundo para garantir o estoque, garantir a produção, né? E, lógico, a China já é dominante nisso, né? É até algo assustador quando a gente percebe como os chineses são organizados nesse planejamento, já passaram os Estados Unidos perderam muito espaço, né? E como são minerais muito raros, eles têm essa produção às vezes muito concentradas ali em determinadas regiões, né? Alguns países específicos. O nióbio, por exemplo, que o Bolsonaro falou bastante na campanha, 91% está aqui no Brasil, né? Só que uma das minas do nióbio já foi vendida para a China, parece uma segunda mina. Então nós temos 5 grandes players assim na área, né? Que é China, o principal, maior produtor, Rússia, Canadá, México e Brasil. Lítio, por exemplo, que é um metal usado para produzir as baterias elétricas, para carros elétricos, né? É uma indústria que vai importar aí 80% de toda a produção de lítio mundial vai direto para a China, né? Para a indústria chinesa. E ela importa atualmente da Austrália e do Chile, já está dominando. Bom, enfim, isso é usado não só em carro elétrico, né? Em celular, em fone de ouvido, telas, baterias, equipamento de comunicação, armas, para muita coisa. São minerais que vão ter cada vez mais importância, né? E conforme a tecnologia vai evoluindo, a energia limpa também vai evoluindo, né? Esses minerais vão ser tão estratégicos quanto o petróleo é hoje, né? Então você percebe que o Brasil não tem uma política, não tem um planejamento para isso. Os países desenvolvidos já estão numa corrida para ver quem vai garantir o acesso a tudo isso. Isso vai garantir um poder geopolítico imenso, parecido com o que Taiwan tem agora, e não à toa a China já vem estimulando as mineradoras para irem para outros países, garantirem o acesso a esses minerais raros. E aí você percebe que não é à toa que eles já são a segunda maior economia do mundo, vão voltar para o primeiro lugar. É até interessante que hoje a gente vê muito liberal falando do Estado mínimo, só que olha o poder que a China vai acumulando com esse planejamento estratégico, né? Eu não estou defendendo o Partido Comunista, longe disso, mas isso mostra o poder de um Estado forte em determinadas situações, né? Existe um metal chamado terras raras, que já tem 94% da produção dentro da China, então no futuro é ela quem vai passar a ter esse poder de barganha, esse poder político, poder comercial, e vai, logicamente, usar isso para os seus interesses, né? Só que esse domínio chinês também está no cobre, está no níquel, está no cobalto, né? Isso vai ser algo muito poderoso no futuro. Já o nióbio, né, que o Brasil tem essa vantagem competitiva, tem um papel importante, pelo que eu venho estudando, na produção de supercondutores, né? Ele é usado para fazer ligas metálicas, então vários itens industriais, supercondutores, ligas metálicas de modo geral, baterias de nióbio misturado com lítio, que vai tornar essas baterias muito mais eficientes. Então existem vários produtos usados na indústria, indústria de automóveis, de construção civil, aeroespacial, que vão usar o nióbio. Só que não sabemos, né, quanto o Brasil vai conseguir usar isso de forma estratégica. E aí, por último, eu entro aqui nos setores, né? Quais são as empresas que a gente vem buscando atualmente? O que eu venho observando, né? O primeiro setor de destaque é o setor de empresas de gás natural liquefeito. Eles já estão com uma projeção de aumento aí de 300% no lucro de 2022 e 2023. Empresas de mineração desses metais também começam a surgir. Empresas de petróleo, né? Eu acho bastante interessante como a gente teve nos últimos anos uma corrida por empresas de tecnologia, e elas, sem dúvida nenhuma, vão continuar tendo um papel muito importante nisso, mas sempre que eu penso agora no atual momento que a gente vive, eu lembro muito da época da corrida do ouro lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? É interessante que as pessoas que mais enriqueceram não foram os mineradores, né? Foram os comerciantes que vendiam picareta, que vendiam ali os utensílios para mineração.
Então eu penso que o momento que nós estamos vivendo agora é justamente esse, né? Quais vão ser esses comerciantes que vão entregar os meios para se produzir energia, para se produzir metais necessários para fazer toda essa transição para energia eólica, solar e os próprios meios de energia mais tradicionais, né? A produção de petróleo não vai acabar de uma hora para outra, o uso do gás natural também não vai acabar de uma hora para outra. Então nós temos aí setores tradicionais da economia que provavelmente, por uma questão de necessidade mesmo, vão permanecer muito ativos ainda por algum tempo. Não à toa a Berkshire Hathaway, né, do Warren Buffett, acabou de fazer um grande investimento no setor de petroleiras. Entraram aí em Occidental, né, uma petroleira super tradicional. E dentre o setor de petróleo, nós temos não apenas as grandes petroleiras tradicionais, que realmente vêm reduzindo parte da sua produção, mas tem também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, empresas que prestam serviços para essa indústria. E aí a gente tem desde gasodutos até empresas que compram terras responsáveis por produção de petróleo nos Estados Unidos, e elas ganham royalties em cima disso. Para a nossa realidade, que não é uma realidade de longuíssimo prazo, faz muito sentido aproveitar esse ganho, né, de lucratividade dessas empresas, surfar isso por algum tempo e depois finalizar esses investimentos. Além disso, né, a gente vem observando bastante de perto a indústria de petroleiras júniores, né, como são ditas, e o maior exemplo disso aqui no Brasil principalmente é a PetroRio, né, é uma empresa que, diferente de uma empresa como Petrobras, a PetroRio busca um modelo de negócio um pouco diferente, né, ela vai focar ali em poços de petróleo já maduros, né, poços que já estão em declínio na sua produção em grandes petroleiras, que muitas vezes são poços secundários. Só que, como ela é uma empresa pequena, né, muito focada ali em comprar esses poços, revitalizar a produção, tornar essa produção mais eficiente, diminuir os custos, ela consegue extrair muito mais lucratividade de algo que para uma Petrobras, por exemplo, já não fazia tanto interesse. E justamente fazendo isso, ela tira muito do risco de exploração, que foi o que quebrou a OGX, por exemplo, né? A OGX tinha um risco muito grande de gastar uma parte relevante dos seus investimentos na busca por regiões capazes de produzir petróleo. E o que se mostrou é que nenhuma deu certo, né? Ela não tinha o tamanho suficiente, como a Petrobras tem, para errar, né? Ela não tinha o direito de errar. Se ela não conseguisse encontrar petróleo em quantidade suficiente naqueles poços que ela tinha capacidade de investir, ela literalmente ia ficando cada vez com menos dinheiro. Já uma empresa como a PetroRio, não, ela já sabe que aquele poço produz, então ela não tem o risco exploratório, e tudo que ela precisa fazer, não que isso seja simples, é ser eficiente nessa extração. E ela vem crescendo muito, vem comprando novos poços de petróleo, e dessa forma ela vem aumentando sua produção, aumentando sua lucratividade, e é um modelo de negócio extremamente interessante. Além disso, uma empresa, por ser privada, não vai correr o risco político. A gente sabe que existe um risco muito grande do PT voltar ao poder, mesmo que hoje em dia nós tenhamos aí a lei das estatais, que oferece muito mais robustez e proteção para essas empresas estatais, a gente nunca sabe o que pode acontecer no ambiente político, né? É difícil, mas não impossível que nós retornemos àqueles modelos de governança que geraram tantos escândalos de corrupção. Então a gente tem ali uma empresa privada, sem risco exploratório, super eficiente na sua extração, com custo baixo, que tem um grande potencial de crescimento. E assim como a PetroRio, existem várias empresas do setor de gás natural, principalmente nos Estados Unidos, que vêm investindo pesado na geração de energia, né? Elas constroem usinas
movidas a gás natural, então isso é um dos pontos ali do negócio. Elas transformam esse gás natural em gás natural liquefeito, então ela tem a capacidade de armazenar, de transportar esse gás, então pode, por exemplo, suprir inclusive a Europa durante esse período mais turbulento ali da Rússia. Além de empresas de fertilizantes, né? Como eu mencionei, o setor de fertilizantes é diretamente ligado à produção de petróleo e gás natural. Então, nós temos empresas de fertilizantes nos Estados Unidos, temos empresas de fertilizantes na Europa, que estimam que nós devemos ter o preço de fertilizante elevado por pelo menos mais 3 anos. Então, quer dizer, é tempo mais do que suficiente para que a gente veja um grande salto na lucratividade, no lucro por ação, nas vendas, na receita. E para essas empresas menores, esses 3 anos podem ser grandes ali divisores de águas, né, no nível de lucratividade. Isso pode permitir que elas gerem caixa suficiente, lucro suficiente para que elas expandam os negócios, invistam em outras áreas e dessa forma a gente consegue ficar bastante alinhado. Primeiro, nessa visão geopolítica da carteira. Segundo ponto, nessa observação de quais setores serão estratégicos nos próximos anos, sem que nós corramos o risco de investir em áreas que vão entrar em declínio. Pelo contrário, o que nós buscamos aqui são setores com forte crescimento, grande aumento da lucratividade, aumento nas vendas e o potencial de gerar um grande aumento na aceleração de receita, né? Não basta que elas se mantenham lucrativas. Um comparativo com isso é, por exemplo, uma Colgate, né? Uma empresa lucrativa, assim como a Coca-Cola, vem distribuindo dividendos de forma crescente já há décadas, mas elas não vão ter grandes saltos de crescimento. E essas empresas são muito boas para quem já tem um perfil diferente da proposta da carteira Patrimônio Global. Aqui o que nós queremos é crescimento, né? Não importa o setor, não importa em que país, lógico que ele deve oferecer uma certa segurança jurídica, né? Então a gente evita investir na China, por exemplo, embora tenha empresas muito boas dentro da China ligadas ao setor de energia eólica, energia solar, que eventualmente no tamanho correto pode fazer sentido o investimento, mas nesse princípio o nosso foco é realmente esgotar todas as possibilidades de boas empresas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil.